Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Luiz Felipe Scolari é quase uma voz isolada de quem efetivamente enxerga o tamanho do problema do Grêmio. Ou seja, o Filipão vê a dificuldade e chega a projetar que o Grêmio levará mais algumas rodadas, talvez 7 ou 8 jogos para se afastar do Z4, a tabela do Campeonato Brasileiro. Também quero conversar com vocês neste vídeo sobre a impaciência que Filipão começa a demonstrar nas mais recentes entrevistas. Agora estou reforçando o convite pela tua inscrição aqui no canal do Menegas. Tu pode ativar as notificações para os próximos vídeos ali embaixo no sininho. O teu like é muito bem-vindo, assim como também a tua participação nos comentários. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala de Filipão. Ele efetivamente enxerga a dura realidade gremista. Nós jornalistas que temos a necessidade e a obrigação de prestar muito atenção nas palavras, podemos e temos a missão às vezes de escutar uma entrevista coletiva mais de uma vez. Tem casos de Internacional e de Grêmio que eu me dedico a escutar em entrevista às vezes por 3 oportunidades. E eu fui escutar mais uma vez o que o Filipão falou após a derrota de 4-2 para o Atlético Paranaense neste domingo lá em Curitiba. Um jogo emblemático, negativamente falando, um jogo que diz muito do atual momento do Grêmio, tal a apatia da equipe. Mas antes de seguir adiante, eu te informo que este meu vídeo tem o patrocínio da KTO. A KTO é a minha casa de apostas, está a um cliquezinho de ser a tua. Eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo para tu clicar lá, te inscrever na KTO. E aí, quando te perguntarem por cupom promocional, tu coloca Menegheti, com G-H-E-T-T-I, cupom que vai te dar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, é muito legal, tem muita coisa boa para tu ver, para tu apostar, para tu te divertir lá na KTO.com. Aliás, o Filipão falou em uma das suas respostas que, animicamente, o time do Grêmio esteve abaixo com o Atlético Paranaense. Esteve realmente bem abaixo. Ele também falou que está procurando uma sequência da equipe, projetou que se fizer mudanças serão mínimas, falou em apenas uma peça, e eu já estou projetando que ele vai desmanchar, pelo menos para o próximo jogo contra o Sport domingo na Arena, o tripé de volantes. Acho que ele mantém 2 jogadores, né, talvez o Thiago e o Lucas, ou o Thiago e o Vidia Sante, e aí ou recua o Alisson, ou centraliza o Alisson e deixa o Douglas Costa pelo lado, ou centraliza o Douglas Costa e mantém o Alisson, ou num movimento ainda mais ousado, que eu não acredito, colocar o Campaz na equipe, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Eu acho que ele vem de Alisson ou Douglas Costa centralizado, mantém Borja, mantém Ferreira e aí tira um dos volantes. Pois bem, ele falou que em casa, dependendo da situação e do adversário, eu posso modificar no máximo um jogador. Foi o que disse o Filipão. Mas o trecho que eu quero mostrar para vocês, que escancara uma certa impaciência do Filipão, uma certa impaciência com o momento da equipe, e escancara mais ainda que o Filipão é quem hoje na Arena é quase uma voz isolada de quem entende o quanto é difícil este momento do time no Campeonato Brasileiro. Porque o Grêmio, depois que venceu o Flamengo, o Grêmio teve dirigente falando em sonhar com vaga na Libertadores da América, o Grêmio teve jogador projetando também isso, quando a gente sabe que não é a realidade. E talvez este seja um ponto para o Grêmio pensar. O Grêmio tem um soluço de um resultado positivo e aí parece que está tudo bem. Aí depois toma uma bordoada e cai na realidade. E a realidade do Grêmio hoje, a gente discutiu no Donos da Bola desta segunda-feira, na TV Bandeirantes, nosso debate sempre entre 12h30 e 1h30 da tarde, a gente discutiu que o Grêmio parece não consegue assimilar o quão grave é a sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está no Z4 desde a segunda rodada da competição. Ou seja, até agora o Grêmio disputou todo o Campeonato Brasileiro, com exceção de uma rodada, dentro da zona do rebaixamento. E isso diz muita coisa.
Isso é muito esclarecedor. Eu continuo acreditando que o Filipão vai tirar o Grêmio da ameaça do rebaixamento, porque eu vejo outras equipes em situação mais difícil, tanto tecnicamente, quanto do ponto de vista de grupo de jogadores e de organização de clube, que acaba pesando num momento como esse. Por isso que eu acho que o Grêmio escapa, não para sonhar com vaga em G6, mas para ficar ali, quem sabe, 12º, 13º, 14º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Filipão, numa questão colocada pelo repórter da Bandeirantes, Matheus Dávila, ele foi muito revelador, ele foi muito esclarecedor. Ele mostra que ele enxerga a gravidade da situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Veja aí. Não tem nada resolvido, não. Nós estamos na parte de baixo e, como eu disse a vocês, não é fácil sair dessa parte de baixo. Nós vamos ter alguns jogos. Não esqueçamos que nós tínhamos 2 pontos em 24. Portanto, não vai ser fácil. Mas também nós temos condições de sair. Vamos sair. Não tem nada resolvido, palavras do Filipão. E ele também foi questionado em outro momento sobre se o Grêmio não deveria ter um time mais ofensivo, abrindo mão do tripé de volantes. Vejam como ele respondeu. Ele foi ofensivo. Fez 2 pontos em 24. Foi maravilhoso. O que nós temos que ser é equilibrados, querido. Ou seja, voltou o assunto dos 2 pontos em 24. É uma pedrada no trabalho do seu antecessor, o técnico Thiago Nunes. E eu nem estou tirando a razão do Filipão. O que o Filipão está fazendo com estas manifestações e ao longo de toda a sua última entrevista coletiva? E eu venho notando esta impaciência do Filipão, sempre em momentos difíceis, já há algum tempo. Ele vem dizendo o seguinte para as pessoas: esta é a realidade. Esqueçam um Grêmio de um passado recente e esqueçam um Grêmio de um passado vencedor de alguns anos atrás. Esta é a realidade. O Grêmio não vai jogar como o torcedor quer. O Grêmio vai jogar conforme o seu nível, conforme a necessidade e conforme a exigência. Ele chegou a falar numa dessas respostas que o torcedor quer que a gente ganhe de 5-0, o torcedor quer um time que jogue ofensivamente. Ali atrás não deu certo. Ou seja, com o Thiago Nunes não deu certo. O Filipão está passando a seguinte mensagem: pés no chão, ponto a ponto, jogo a jogo, com vitórias importantes, com alguns empatezinhos e eventualmente com algum tombo, com algum percalço, o que faz parte de um time que está em processo de reconstrução. O Filipão está enxergando a realidade. É preciso que os dirigentes do Grêmio também enxerguem. Vice-futebol Marcos Hermann, presidente Romildo Bolzan, que anda muito silencioso, anda desaparecido, conselho de gestão e o grupo de jogadores, talvez principalmente. Porque o envolvimento que os jogadores mostraram com a causa Grêmio nesta partida contra o Atlético Paranaense foi preocupante. Perder 3 pontos, não somar nenhum pontinho, é ruim. Mas era esperado que o Grêmio tivesse dificuldades para voltar com pelo menos um empate. O que foi preocupante e o que gritou aos olhos foi o envolvimento, a apatia, o anímico embaixo. Um Grêmio que parece que entrou em campo para jogar um amistoso. Tomou 4-2, poderia ter tomado 5 ou 6 sem o Atlético Paranaense fazer força. É isso que o Filipão está dizendo. E reconhecendo quando ele disse que animicamente a equipe esteve abaixo. E o Filipão não é de fazer esse tipo de crítica ao seu grupo. É mais do que uma crítica, é um diagnóstico que tem que ser revertido para os próximos 2 jogos, que o Grêmio tem a obrigação de somar 6 pontos contra o Sport e contra o Cuiabá, ambos em casa, portanto, dentro da arena. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, gostando dos vídeos, valendo aí o like, todos vocês bem-vindos nos comentários, inscrição acima de tudo. E agora, dá uma passadinha na KTO. Link no primeiro comentário deste vídeo. Baita casa de apostas. O teu cupom promocional é Meneguete. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.